O que de fato foi a Arca de Noé? Qual foi o seu propósito? Como foi sua construção? Quais são os relatos, fatos e testemunhos na atualidade que afirmam sobre sua existência? Hoje vou lhe apresentar relatos e fatos que nos contam da Arca. Por que a Arca foi feita? Os 10 fatos que indicam a existência de um barco com grandes proporções e uma inundação global, e polêmicas que giram em torno da Arca de Noé. E se eu te dissesse que um homem comum recebeu a missão mais impossível da história? Sem máquinas, sem tecnologia, sem conhecimento, sem precedentes. Por que Deus escolheria justamente ele? E se a Arca de Noé não fosse apenas uma história antiga, mas um alerta que atravessou milênios? Fique até o final, porque alguns fatos vão desafiar tudo o que você acha que sabe. Já se inscreve no canal e deixa seu like. 10 fatos intrigantes que colaboram para a existência da Arca. E em 10º lugar, impacto cultural duradouro. A história de Noé moldou religiões, artes, leis e reflexões morais por milênios. Poucas narrativas antigas tiveram alcance tão profundo e contínuo na história humana. Então eu te pergunto, uma simples fábula teria força suficiente para atravessar civilizações inteiras? E em 9º lugar, tradições locais persistentes. Moradores da região do Ararat preservam histórias orais sobre a Arca há gerações. Esses relatos sobreviveram a impérios, guerras e mudanças culturais profundas. Por que essas histórias nunca desapareceram com o tempo? A partir desse tópico, as coisas ficam muito mais interessantes. Capacidade logística da Arca. Estudos modernos indicam que a Arca poderia acomodar representantes básicos das espécies animais. Isso explicaria a diversidade atual como resultado de adaptação e multiplicação posteriores. E se Noé levou apenas os tipos, e não todas as espécies como conhecemos hoje? Em 7º lugar, testemunhos históricos antigos. O historiador judeu Flávio Joséfo, no século I, menciona relatos de restos da Arca ainda visíveis. Outros escritores antigos também registraram referências semelhantes ao longo da história. Por que historiadores respeitados levariam esse tema a sério durante séculos? Em 6º colocado, a Ararat Anomaly. Imagens de satélite e radar revelam uma estrutura incomum sobre o gelo do Monte Ararat. O local permanece de difícil acesso e cercado por restrições políticas e climáticas. O que realmente está enterrado ali e por que ainda não foi revelado? Em 5º lugar, temos formação rápida de camadas sedimentares. Alguns geólogos defendem que muitas camadas sedimentares se formaram rapidamente por eventos catastróficos. Essas camadas contêm fósseis preservados de forma abrupta, sem sinais de erosão prolongada. E se o dilúvio bíblico foi um desses eventos globais? Em 4º lugar, descobertas geológicas de fósseis marinhos em altas montanhas. Fósseis marinhos foram encontrados em cadeias montanhosas ao redor do mundo. Essas descobertas indicam que regiões hoje elevadas estiveram submersas no passado. Como criaturas marinhas chegaram a locais tão distantes dos oceanos? Top 3 da nossa lista. Mas antes de falar os top 3, viu te dizer quem foi Noé. Antes de existir qualquer martelo, antes de qualquer animal entrar na arca, Noé já chamava a atenção de Deus. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor, não porque era famoso, não porque era poderoso, mas porque era justo, íntegro e andava com Deus. Em Gênesis 6, 8 e 9, o mundo de Noé era violento, corrompido, sem limites morais. No livro de Gênesis 6, 11 e 12, mesmo assim, Noé escolheu um caminho diferente. Enquanto todos seguiam a multidão, ele caminhava com Deus. A Bíblia não diz que Noé era rei, nem sacerdote, nem cientista. Ele era um homem simples, trabalhador da terra, pai de família. Em livro de Gênesis 5, 29 e Gênesis 9, 20, aqui vale reforçar que Noé era descendente direto de Adão,
Seu bisavô era Enoque, isso mesmo, aquele que, segundo Hebreus 13:5, foi transladado para não ver a morte. Era uma linhagem que guardava a fé e uma comunhão com Deus. Então, algo impensável acontece. Deus fala com Noé. Em Gênesis 6:13 e 14, ele anuncia um juízo, mas também oferece uma chance de salvação. Durante décadas, Noé construiu algo que nunca tinha sido visto: sem chuva, sem mar por perto. Em Gênesis 6:22, enquanto o mundo ria, Noé obedecia. Aqui fica a pergunta: o que você acha mais difícil? Ouvir a voz de Deus ou continuar firme na fé quando ninguém acredita em você? Agora vamos ao top 3. O Monte Ararat como ponto geográfico consistente. A Bíblia indica uma região específica onde a arca teria repousado após o dilúvio. Em Gênesis 8:4, exploradores, historiadores e geólogos concentram buscas nesse mesmo local há séculos. Seria coincidência tantas investigações apontarem para o mesmo lugar? Top 2 da nossa lista. A estrutura da arca segue princípios modernos de engenharia naval. As proporções bíblicas da arca demonstram estabilidade excepcional em águas agitadas. Engenheiros navais modernos reconhecem essas medidas como altamente eficientes. Como um homem da antiguidade teria acesso a esse conhecimento técnico? Vamos ao número 1 da lista. Registros de dilúvio em diversas culturas. Civilizações da Mesopotâmia, China, Américas e Índia registraram relatos de um grande dilúvio. Essas histórias compartilham elementos centrais: destruição global, sobreviventes e recomeço da vida. Como culturas separadas por quilômetros e por costumes, sem contato entre si, preservaram versões tão semelhantes desse evento? Agora, para e pensa comigo. E se a Arca de Noé não fosse apenas uma história sobre o passado, mas um convite eterno à fé, à esperança e à escolha de confiar em Deus mesmo quando o mundo não acredita? Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, deixe seu like e continue conosco, porque algumas verdades atravessam o tempo para alcançar corações.